A NASA fez algumas descobertas realmente interessantes ao longo de suas décadas de existência, muitas das quais mostraram partes do espaço que nunca poderíamos ter imaginado que existissem. Enquanto essas descobertas estão nas centenas, neste vídeo nós compilamos as 20 principais descobertas da NASA, que com certeza vão explodir sua mente. Vamos direto ao assunto, certo? Saturno em asteroides. Saturno é um dos planetas mais notáveis do nosso sistema solar, com características de anéis distintos e são difíceis de perder sempre que você dá uma olhada em todos os planetas do nosso sistema solar. Mas cientistas descobriram recentemente outro planeta fora do nosso sistema solar semelhante a Saturno, um planeta que nós chamamos de Saturno em asteroides, apresentando J1407b, um planeta de super tamanho localizado a cerca de 434 anos-luz da Terra, tendo as mais distintas características do anel planetário de qualquer planeta que os astrônomos tenham estudado em toda a galáxia. Acredita-se que este planeta superdimensionado seja cerca de 10 a 40 vezes a massa de Júpiter, tornando-o milhares de vezes a massa da Terra. As características mais distintas de J1407b são seus anéis, tendo até 30 anéis espalhados por milhões de quilômetros ao redor do planeta. Uma estimativa aproximada de todos os anéis que ele tem, que mede mais de 120 milhões de quilômetros ao redor do planeta, os tornando mais de 200 vezes maiores do que os anéis de Saturno. Se este planeta estivesse localizado em nosso sistema solar, seria a característica mais visível no céu noturno depois da Lua. Os astrônomos acreditam que o planeta é relativamente jovem, já que a maioria dos anéis planetários desaparecem com o tempo à medida que o planeta e seus satélites puxam as rochas e a umidade que compõem os anéis. Fundo cósmico de micro-ondas. Os cientistas da NASA têm uma estimativa aproximada de quantos anos o universo tem. Os astrônomos dizem que a teoria do Big Bang, que explodiu para criar o universo, aconteceu há mais de 13,8 bilhões de anos. Isto é, obviamente, muito tempo atrás, e encontrar quaisquer luzes ou detritos daquele momento crucial na formação do nosso universo é extremamente raro e difícil. Mas cientistas descobriram recentemente o fundo cósmico de micro-ondas, ou CMB. É uma radiação de calor que remonta a cerca de 400 mil anos logo após o Big Bang. Embora o CMB não seja visível a olho nu, ele existe em cada canto do universo visível na parte de micro-ondas do espectro eletromagnético. CMB é a radiação que emanava do próprio Big Bang. Ao esfriar com o tempo, criou uma assinatura de calor que se estampou em cada canto do universo conhecido. Embora tenha sido descoberto em 1965 por pesquisadores do laboratório Bell Telephone, os cientistas que utilizavam o satélite Planck só foram capazes de medir a radiação em 2013, dando-nos a melhor imagem possível do nascimento do nosso universo. Impressões permanentes de sapatos na Lua. 54 anos é muito tempo para uma pegada ser estampada em qualquer superfície sem ser rapidamente removida pela água, vento ou simplesmente por fatores ambientais. Mas é quanto tempo uma pegada da última missão Apollo em 1972 esteve na Lua? Isto pode parecer improvável, mas é altamente possível porque a Lua está geologicamente morta, o que significa que não há vento, nem chuvas, nem vulcões, nem terremotos, nem movimentos de qualquer tipo. Todos os vestígios de água na Lua estão congelados no lugar há milhões de anos e não estariam congelando a qualquer momento para limpar qualquer impressão na superfície lunar. Os astrônomos acreditam que as pegadas deixadas pela tripulação da Apollo ainda estarão lá hoje, e muito igual com as condições que estavam em 1972. Possivelmente, ainda estarão lá enquanto a Lua existir. Os únicos cenários possíveis onde as pegadas podem ser distorcidas são se a Lua for atingida por asteroides ou cometas que possam perturbar a superfície lunar. Mas fora isso, essas pegadas muito provavelmente nos sobreviverão a todos aqui na Terra. Água subterrânea no Encélados. Saturno tem mais de 80 luas orbitando o planeta, e a nave espacial Cassini, da NASA, realizou recentemente um estudo detalhado de uma das luas mais promissoras de Saturno, a Encélados. A espaçonave descobriu evidências de que a Lua poderia conter um grande corpo subterrâneo de água líquida, na condição certa para abrigar micro-organismos extraterrestres. Durante um voo de 2005, Cassini observou que poderia ser a presença de um reservatório interior de água, enquanto observava vapor de água e gelo saindo de um respiradouro subterrâneo através do polo sul da Lua. Dados recentes forneceram medições geológicas muito necessárias da superfície da Lua e a encontraram consistente com a existência de um oceano subterrâneo escondido sob a superfície da Lua. As medições da gravidade do planeta sugerem a presença de um grande oceano subterrâneo, possivelmente com 6 a 10 quilômetros de profundidade, sob uma concha de gelo de cerca de 19 a 25 quilômetros de espessura. A presença deste oceano subterrâneo
suporta a teoria de que Encélados é um dos poucos lugares prováveis em nosso sistema solar capaz de conter vida microbiana. Missões futuras têm sido planejadas para adquirir amostras do vapor de água desalojado para testes adicionais. Lagos de Titã. Encélados não é o único satélite lunar promissor em órbita de Saturno como o maior satélite do planeta. Titã mantém a promessa de vida também. Os cientistas relataram evidências da presença de lagos na superfície de Titã cheios de metano líquido. Realizando uma passagem aérea em 2006, a nave espacial Cassini forneceu dados de imagens de radar que deram provas convincentes da presença de grandes corpos de líquido na superfície de Titã. A análise dos dados, usando uma visão de falsa cor, deu detalhes promissores de vários corpos de lagos cheios de metano líquido. A imagem de radar forneceu mais de 75 manchas escuras, que variavam entre 3 km a mais de 70 km de comprimento, possivelmente preenchidas com líquido, gelo ou algum tipo de material orgânico. Estas imagens meteorológicas provam que o Titã não só está mais próximo da Terra em massa, mas tem vários processos geológicos que são similares aos encontrados na Terra. Estes processos funcionam para gerar metano que evapora para a atmosfera e é condensado e liberado de volta para a superfície como chuva de metano. Esta chuva se acumula em lagos e mares e forma canais fluviais contendo metano líquido e outros líquidos químicos como o etano, que não evapora facilmente. Por isso, a evidência fornece que o número de hidrocarbonetos líquidos em apenas um desses lagos ricos em metano é maior do que todas as reservas naturais de petróleo e gás na Terra combinadas. Água esférica no espaço. A água é uma substância realmente dinâmica, pois pode existir em muitas formas diferentes, seja como líquido, sólido ou gás, e quando colocada em um recipiente, ela toma a forma do que quer que seja o recipiente. Todas estas são ocorrências bastante padronizadas aqui na Terra. Mas você já pensou em como a água funciona no espaço? Bem, a NASA tem e é muito legal de se observar. Na Terra, a gravidade puxa as moléculas de água para baixo, em qualquer forma do recipiente em que ela é colocada. Mas no espaço, a água age de forma muito diferente. Cada objeto no espaço está em uma queda livre constante, e a água não é diferente. No espaço, a água não tem peso e está livre para flutuar como qualquer outro objeto, fazendo com que a visão seja realmente fria. No espaço, a água assume a forma de esferas, que é principalmente devido à tensão superficial da água, produzida pelas forças eletromagnéticas de suas moléculas, dando à água do espaço uma espécie de propriedade elástica. Independentemente do tamanho da quantidade de água, ela assumirá uma forma esférica, flutuando na ausência de peso do espaço, que é realmente bastante fria em comparação com a água comum da Terra. Kuiper Belt. As naves espaciais da Terra já tiraram várias imagens de objetos cósmicos dentro e fora do nosso sistema solar. Uma das imagens mais impressionantes que já tiramos é a imagem mais distante já tirada por uma nave espacial. A nave espacial New Horizons, da NASA, embarcou em uma nova missão depois de observar com sucesso o planeta azul. A sonda espacial foi enviada para observar o famoso Cinturão de Kuiper, um espaço entre a órbita de Netuno que contém vários materiais rochosos e gasosos conhecidos como objetos do Cinturão de Kuiper, ou simplesmente KBOs. A sonda fez mais do que simplesmente observar KBOs, e bateu recordes quando tirou a imagem mais distante de qualquer nave espacial, fotografando uma seção do espaço chamada Poço dos Desejos. O Poço dos Desejos é um aglomerado de estrelas a mais de 3,79 bilhões de milhas de distância, o que pode não parecer muito nessa foto, mas considerando apenas a enorme distância, é bastante impressionante. A sonda espacial New Horizons então quebrou seu próprio recorde ao tomar os primeiros fechamentos de KBOs, dando aos cientistas os dados tão necessários para estudar esses objetos cósmicos. Primeiro mapa meteorológico de um exoplaneta. Os astrônomos têm estudado exoplanetas desde que foram descobertos pela primeira vez em 1917. Estudos recentes sobre 2 planetas em particular forneceram dados muito importantes que nos dão uma melhor compreensão das atividades geotérmicas nesses planetas. Usando o telescópio Spitzer da NASA, os cientistas têm estudado as variações de temperatura de 2 exoplanetas gigantes a gás chamados HD 149026b e HD 189733b. Dados do telescópio Spitzer indicaram que as temperaturas de superfície no HD 18733b tinham ventos quentes que queimavam comparáveis aos ventos solares em nosso sistema solar, enquanto o HD 11490226b era considerado o exoplaneta mais quente já descoberto. Nos últimos anos, nós só fomos capazes de determinar a órbita e o tamanho desses exoplanetas, mas com dados atuais de telescópios infravermelhos como o Spitzer, os cientistas agora são capazes de deduzir as variações de temperatura
e até mesmo os componentes químicos na superfície dos exoplanetas. Os telescópios infravermelhos podem registrar até 250 mil pontos de dados que nos dão um mapa composto da composição geotérmica e das atividades em exoplanetas distantes. A receita da sopa de cometa. Se você já pensou do que os cometas podem ser feitos, bem, parabéns! Você está com sorte porque, graças à NASA, agora temos uma receita para a sopa de cometa. A NASA, intencionalmente, colocou sua nave espacial de impacto profundo em rota de colisão com um cometa, o Templo 1, em julho de 2005. Ao fazer o impacto, o cometa expulsou uma grande nuvem de materiais que se acredita conterem os ingredientes estelares da sopa primordial do nosso sistema solar. Coletando os dados do impacto, junto com as observações do telescópio Spitzer, os cientistas foram capazes de analisar e identificar estes ingredientes que eventualmente deram vida a cometas, planetas e outros corpos em nosso sistema solar. Muitos dos ingredientes identificados já eram materiais conhecidos, tais como areia e outros silicatos. Mas também havia outros materiais inesperados que incluíam carbonatos que são encontrados em conchas, argila, compostos que contêm ferro e alguns vestígios de hidrocarbonetos aromáticos que são encontrados em escapamentos de automóveis e churrasqueiras aqui na Terra. Eles foram capazes de essencialmente desenvolver uma receita para fazer cometas em um ambiente controlado aqui na Terra, que é a primeira vez que somos capazes de recriar qualquer material estelar fora do nosso planeta. Alienígenas em Vênus. Embora o foco tenha sido em Marte para potencialmente abrigar vida, evidências recentes sugerem que a atmosfera incrivelmente quente de Vênus já contém a vida potencial. Um estudo em 2020 revelou que há traços de gás fosfina na atmosfera venusiana, o que é interessante porque a fosfina só é criada por micróbios aqui na Terra e não é encontrada em nenhum outro lugar no sistema solar. Poderia então haver vida em Vênus? Os cientistas ainda não deduziram porque a fosfina é encontrada em quantidades tão grandes na atmosfera de Vênus. Mas uma coisa se destaca que suporta a teoria de uma possível vida microbiana no planeta. A área na atmosfera onde o gás fosfina foi encontrado está localizada a cerca de 30 quilômetros acima das nuvens do planeta e é o único lugar onde as temperaturas são semelhantes às da Terra, variando de 30 a 50 graus Celsius. Vênus é um planeta extremamente quente, com temperaturas médias de superfície que chegam a 800 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter chumbo. Então, encontrar gás fosfina na única área da atmosfera com temperaturas amenas é altamente suspeito. Vulcões de gelo em um planeta anão. Os cientistas fizeram recentemente uma descoberta estranha, mas incrível, enquanto estudavam o planeta anão Ceres. Eles descobriram que a superfície do planeta anão costumava conter gigantescos vulcões de gelo que, você adivinhou, irrompiam pedaços de gelo ao invés de lava quente e fervente. Estes vulcões de gelo são conhecidos como criovulcões, encontrados em planetas gelados e entram em erupção com água gelada ou vapor de água e lama. Nós já sabíamos que estes criovulcões existiam em planetas exteriores frios como Plutão, mas os cientistas não sabiam muito mais sobre como eles se comportavam. A sonda espacial Dawn da NASA encontrou um desses criovulcões em 2015 chamado Ahuna Mons. O vulcão tinha uma enorme extensão de 2,5 milhas de altura e 580 milhas de largura. Um estudo da composição do vulcão revelou que Ahuna Mons tinha cerca de 240 milhões de anos, o que é relativamente jovem considerando que o planeta hospedeiro Ceres tem mais de 4,5 bilhões de anos de idade. Ahuna Mons continua sendo o mais proeminente criovulcão encontrado no planeta anão e continua sendo um ponto de interesse para os cientistas, pois poderia conter pistas sobre as propriedades e composições subterrâneas de Ceres. Primeiro asteroide interestelar alienígena. Nosso sistema solar tem vários asteroides e corpos interestelares que passam a cada ano, cada um se originando de algum lugar dentro do nosso sistema solar, mas nenhum tão estranho quanto o asteroide Oumuamua. Em 2018, o telescópio Pan-STARRS-1, no Havaí, observou um objeto de forma estranha perambulando pelo nosso sistema solar a uma velocidade incrível. O objeto acabou sendo um asteroide de além do nosso sistema solar e de alguma forma se desviou para nossa região do espaço. Mas essa não foi a parte estranha. Pensando originalmente que o asteroide tinha se originado de dentro do nosso sistema solar, os astrônomos rapidamente deduziram que ele veio do espaço interestelar, fazendo dele o primeiro asteroide a entrar em nosso sistema solar. O asteroide rochoso tinha um formato de charuto muito longo e peculiar que quase parece ter sido aerodinamicamente projetado para um voo espacial. Ele se apresentava com uma cor vermelho escuro, resultante de milhões de anos de exposição, viajando pelas regiões quentes e radioativas do espaço interestelar. A forma do asteroide nunca foi vista por astrônomos,
medindo 10 vezes mais do que sua largura. Com outros asteroides em nosso sistema solar, eles nunca excedem 3 vezes o comprimento de sua largura. Isso porque à medida que o asteroide gira, eles tendem a assumir uma forma esférica, mas Oumuamua não joga por essas regras. Ele levou alguns cientistas a especular que poderia ser alguma forma de um objeto projetado por alienígenas originário da constelação de Lyra. Outro aspecto estranho do asteroide é que, mesmo se movendo a mais de 85 mil milhas por hora, ele parece estar acelerando, apoiando ainda mais a teoria de um objeto alienígena. Tempestades solares. Tempestades solares originárias da superfície do Sol sempre foram meramente uma teoria dos cientistas, vendo como toda a vida na Terra seria dizimada se algumas dessas erupções chegassem até nós. Mas os cientistas detectaram uma enorme tempestade solar que rompeu da superfície do Sol em 2021, chamada Ejeção de Massa Coronal, ou EMC. Esta EMC, em particular, enviou milhões de toneladas de gás aquecido voando para o sistema solar. Mas por que nós não sentimos nada aqui na Terra? Bem, a resposta é que o campo magnético que envolve nossos planetas age como um campo seletivo, nos protegendo de sermos dizimados por calor e radiação intensos. Mas embora nosso campo magnético nos proteja do contato direto com EMCs, eles podem desencadear todos os tipos de tempestades geomagnéticas que podem afetar todos os tipos de comunicação aqui na Terra. Essas EMCs podem interferir nos sinais das linhas aéreas, interromper as comunicações de rádio, afetar nossas redes de energia e, em situações extremas, desviar os satélites de curso. Embora tudo isso possa parecer assustador, é um pequeno preço a pagar para evitar ser evaporado pela radiação do nosso próprio Sol. Água sobre Marte. Marte tem sido o candidato mais amplamente referido para a primeira missão interplanetária humana. Sendo um planeta terrestre com rochas e formações montanhosas similares à Terra, Marte é primordial para a colonização. Mas o lado negativo é que há basicamente zero oxigênio na atmosfera. E a superfície do planeta não tem fontes de água para sustentar a vida, ou assim pensamos. Em 2018, os dados do Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, descobriram que as correntes de água estavam e ainda podem estar presentes na superfície do planeta vermelho. Isto foi confirmado pela descoberta de sal hidratado em certas encostas e crateras na superfície do planeta. Esta descoberta foi apoiada pela observação de gelo nas calotas polares de Marte. Acredita-se que a água chega aos polos como vapor varrido pelo vento, onde depois congela em depósitos espessos. A descoberta de gelo na superfície do planeta significa que o planeta pode não só ser adequado para a colonização, mas pode ser habitável com a introdução de algas e outras plantas geradoras de oxigênio. O maior buraco negro supermassivo. Os buracos negros têm sido os corpos mais misteriosos do sistema solar, principalmente porque os cientistas são incapazes de estudar qualquer coisa além do horizonte de eventos, onde até mesmo a luz é incapaz de escapar. Os buracos negros se formam quando uma estrela morre e colapsa em seu núcleo, e há buracos negros de tamanhos variados observados em todo o universo. Mas os cientistas descobriram recentemente o maior buraco negro já observado no universo conhecido, chamado TON 618. Este buraco negro supermassivo mede mais de 66 bilhões de massas solares, tornando o maior do que todo o nosso sistema solar. Localizado a cerca de 18,2 bilhões de anos-luz da Terra, é conhecido por ser um dos mais brilhantes objetos cósmicos do universo e um dos mais antigos buracos negros também, levando mais de 11 bilhões de anos para sua luz alcançar a Terra. Este buraco negro supermassivo já era tão grande durante os estágios iniciais do universo e acredita-se que tenha consumido grande parte das primeiras estrelas que se formaram em sua galáxia. Novas luas ao redor de Júpiter. Astrônomos têm estudado as estrelas por milhares de anos e hoje cientistas certificados fazem descobertas através da análise de dados do espaço. Mas uma descoberta recente foi feita em 2021 por um astrônomo amador chamado Kai Li, que estava estudando a órbita de Júpiter, apenas para descobrir uma lua inteiramente nova orbitando o planeta. Júpiter já tem mais de 80 luas, mas esta nova lua chamada S/2003J24 é a primeira lua planetária a ser descoberta por um astrônomo amador. Inicialmente pensou-se que a Lua não era nada além de uma rocha espacial, e a NASA tinha até tirado fotos dela em 2003, mas não podemos culpar a NASA por não tê-la categorizado como lua antes. A Lua não era fácil de encontrar, pois estava cercada por um aglomerado de mais de 2 dúzias de rochas espaciais chamadas Karmi Group. Kai Li passou vários anos estudando imagens de telescópio até ter certeza de sua descoberta antes de tornar as suas descobertas públicas. Buracos negros como casas de força alienígena. O Sol é a maior fonte de energia para a vida na Terra, mas foi descoberto que os buracos negros
também poderiam fazer o mesmo para os alienígenas. Em 1960, um geofísico chamado Freeman Dyson postulou que, se uma civilização avançada chegasse ao ponto em que eles precisassem de mais energia do que seu planeta poderia fornecer, eles poderiam aproveitar a energia de sua estrela hospedeira usando o que ele chamou de esfera de Dyson. Esta esfera de Dyson seria uma mega estrutura de tamanho planetário que consistiria de satélites estacionários ou em órbita que transformariam a energia solar em energia utilizável. Enquanto tudo isso era hipotético, cientistas da NASA testaram a teoria da esfera de Dyson, sendo usada em torno de um buraco negro. A equipe de pesquisadores estudou como a esfera iria interagir e aproveitar a energia do buraco negro. E depois de observar vários buracos negros em nossa galáxia, eles descobriram que a esfera de Dyson poderia de fato aproveitar a energia de um buraco negro e milhões de vezes mais energia do que qualquer estrela poderia fornecer. Eles deduziram que uma esfera de Dyson, situada ao redor de um buraco negro de 20 massas solares, poderia aproveitar mais energia do que 100 mil estrelas em média juntas. Isto ainda é hipotético e a raça humana está longe de ser capaz de construir uma esfera de Dyson. Mas você sabe quem poderia? Uma civilização alienígena em algum lugar do universo, mas estamos apenas dizendo. Ultima Thule. A maioria dos objetos no universo conhecido tomam uma forma bastante redonda e esférica devido ao constante movimento de rotação em que estão, mas não na Ultima Thule. Ultima Thule é um corpo celestial peculiar, girando no espaço a uma distância de 4 bilhões de milhas de distância da Terra. Parece ser um único corpo sólido, consistindo de dois objetos redondos de composição desconhecida, fundidos entre si. A NASA lançou recentemente a primeira imagem composta de Ultima Thule, como fotografada pela nave espacial New Horizon. A espaçonave foi capaz de se aproximar a menos de 2.200 milhas do corpo celeste, levando dados em primeira mão sobre este objeto. Os cientistas foram então capazes de deduzir que ambos os corpos que compõem a Ultima Thule tinham a mesma cor e composição superficial, o que significa que ambos originaram-se da mesma fonte, e não simplesmente se fundiram no espaço de origens diferentes. Os dados também mostraram que, apesar de Ultima Thule ter mais de 23 milhas de comprimento, ela não tem uma atmosfera e sua atração gravitacional é muito fraca para puxar em outros objetos. Ultima Thule reside no cinturão de Kuiper, também conhecido pelos astrônomos como Twilight Zone, e continuará a ser observada pela nave espacial New Horizon até deixar a região. A heliosfera. Nosso sistema solar é de fato um lugar único, considerando as grandes quantidades de supernovas, radiação interestelar e objetos espaciais se movendo pelo espaço a velocidades incríveis. Não é coincidência que estejamos protegidos de grande parte dele. Tudo isso graças a uma camada protetora de vento solar que protege nosso sistema solar, conhecido como a heliosfera. A heliosfera é uma bolha protetora invisível, mantida por ventos solares maciços que emanam do Sol e que atua como um campo empurrando contra os violentos raios cósmicos e radiação interestelar que fluem através de todas as partes do universo. A heliosfera sempre foi uma teoria, mas cientistas recentemente descobriram evidências de sua existência graças à sonda espacial Voyager 1, que cruzou esta fronteira do espaço em algum momento em 2012. Dados da sonda espacial indicaram que ela atravessou para uma região do espaço interestelar onde ventos solares não mais podiam alcançar e grandes quantidades de raios cósmicos foram detectados. A Voyager 1 é o primeiro objeto feito pelo homem a cruzar a heliosfera para o espaço interestelar, dando-nos um vislumbre de como é o espaço fora da bolha protetora da heliosfera. 7 planetas de tamanho terrestre orbitando uma estrela. A Terra é um planeta muito único, tendo o tamanho certo, localizado à distância certa do Sol e capaz de suportar a vida com a presença de água. Por isso é extremamente difícil encontrar outros exoplanetas semelhantes à Terra no universo. Mas isso pode não ser o caso. A NASA descobriu recentemente não um, mas 7 exoplanetas com tamanho e massa semelhantes à Terra, todos orbitando uma estrela conhecida como TRAPPIST-1. Os cientistas tinham estudado o sistema estelar TRAPPIST-1 por mais de 500 horas usando o telescópio Spitzer, a fim de confirmar o número de exoplanetas orbitando a estrela. Usando o equipamento infravermelho do telescópio, eles foram capazes de determinar que a estrela é muito mais fria que nosso Sol, e os mergulhos nas luzes da estrela eram, na verdade, 7 exoplanetas de tamanhos similares orbitando a estrela. Exoplanetas de tamanho similar ao da Terra já foram descobertos antes, mas nunca neste número e não no mesmo sistema estelar. Este lote de exoplanetas não são apenas similares à Terra, mas o próprio sistema estelar é muito similar ao nosso sistema solar, pois 3 dos planetas residem dentro da zona habitável da estrela hospedeira. Isto significa que os níveis de temperatura nos 3 planetas podem muito bem permitir a formação de água líquida em suas superfícies.
o que também significa que eles podem muito bem ser capazes de suportar vida. Com a ajuda de Spitzer, os cientistas serão capazes de estudar a massa e até mesmo as composições destes exoplanetas para determinar se eles são de fato adequados o suficiente para sustentar a vida. O que você acha que a NASA vai descobrir a seguir? Extraterrestres? Deixe a gente saber aí nos comentários abaixo.